Nós já vimos que há várias formas de se comunicar, que tudo vai depender aí, né, do porquê que a gente quer comunicar e tudo mais. Nós vimos também que tudo vai depender, né, daquele que está recebendo essa mensagem e daquele que está falando. Nós já vimos essas funções todas, inclusive, né, que existem aí diferentes formas para demonstrar esta comunicação. Legal, Heitor, até aí já entendi. Beleza. Dessa vez, a gente vai ver como que essa comunicação ela vai funcionar. Então, hoje nessa aula, vamos ver como é que funciona o processo de comunicação na tela para vocês. Bom, pessoal, isso aqui eu quero que vocês decorem com todas as suas forças, porque isso vai te ajudar a entender todo esse processo e daqui a pouquinho a gente vai ver como que isso cai na sua prova. Lembrando, hein, aquele que tem um asterisco vermelho quer dizer que tem uma tendência muito forte a cair na sua prova nos últimos anos. Mas 100% de todo o conteúdo que eu estou falando aqui, ele é extremamente relevante para a sua prova. Bom, é o seguinte, todo e qualquer processo de comunicação, seja ele qual for, tá? Pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma conversa, pode ser ali você deixando um bilhetinho para alguém, você escrevendo uma carta de amor ou declamando uma poesia, não importa, pessoal. É sempre da mesma maneira que o processo de comunicação. Heitor, vou fazer uma charge para alguém. Tranquilo, beleza. Vai funcionar sempre dessa forma. E você vai ver que ela se encaixa para tudo. Presta atenção. Toda vez que a gente vai falar ou passar alguma mensagem, né, melhor dizendo, toda vez que a gente vai passar alguma mensagem, pode ser através da fala, pode ser através da escrita, pode ser através do que for. Você está passando a sua mensagem, você vai ser considerado um emissor, tá? E aquele que estiver recebendo a sua mensagem, nós vamos sempre chamar de receptor. Até que é tranquilo, né? O que é um emissor? É aquele que vai emitir algo, não é? Então, aquele que a gente está demonstrando, iniciando o processo da comunicação, a gente sempre vai chamar de emissor. E aquele que está recebendo, recebendo, é o receptor. Tranquilo? Heitor, pode dar exemplos? Claro que posso. Eu, por exemplo, vou iniciar uma conversa com um amigo. Eu sou o emissor. E o meu amigo? O meu amigo é o receptor. Eu, de repente, sou um jornalista, né? Eu estou escrevendo uma notícia, ok? Eu estou emitindo, na verdade? Então eu sou o emissor. E aquela pessoa que está em casa, recebeu o jornal e começa a ler, ele é o receptor, tá bom? Eu, de repente, vou escrever uma carta de amor. Beleza, para minha esposa. Olha que legal. Estou escrevendo a carta, não estou? Beleza, eu sou um emissor. A minha esposa, quando pegar a carta e começar a ler, o que ela é? Ela é a receptora. Beleza, simples assim. Então é importante saber isso? Claro que é. Volta para a tela. Bom, aquilo que eu estou colocando dentro da mensagem, aquilo que eu estou colocando dentro da mensagem, nós vamos chamar ali de conteúdo. E esse conteúdo é a mensagem propriamente dita. Heitor, você pode exemplificar? Beleza. No exemplo da carta que eu falei, aquilo que está escrito, nós chamamos de mensagem, tá bom? Nesta aula, por exemplo, né, eu estou passando um conteúdo para a sua prova do Enseja. Isso aqui é a mensagem. Então, tudo que está dentro daquilo que está sendo dito, a gente vai chamar de mensagem. E é o conteúdo propriamente dito. Não é difícil até aqui, não é? Mas o resto também não é, só que às vezes as pessoas não pensam. Próximo item que eu quero que você decore. Canal, tá bom? O canal é importante. Então, o que é o canal? É um meio, né? Então, por exemplo, né? Eu estou dando essa aula para você, certo? Eu estou sendo o emissor. Você aí na sua casa, no caminho do seu trabalho, aí no ônibus que você está vendo esse vídeo, você está recebendo esse conteúdo. Você é o receptor nesse caso. Eu estou falando um conteúdo para a sua prova. Esse conteúdo nós chamamos de mensagem, tá? Em qual que é o canal que eu estou utilizando? Nesse caso, você pode utilizar, pode responder como
a internet propriamente dita ou o próprio YouTube, tá bom? Tanto é verdade que nós chamamos, por exemplo, os veículos que propagam as mensagens no YouTube de canal, tá? Justamente por isso, porque é o meio desse conteúdo chegar, tá? Então o nome, se inscreva no canal do YouTube. O nome canal ele vem daí, propriamente dito, porque é o meio utilizado para passar esta mensagem. Bacana, não é verdade? Agora é o seguinte, não sei se você está vendo essa aula pela primeira vez, mas em algum momento você vai ver essa aula aqui pela segunda, pela terceira vez, né? Eu recomendo que você veja pelo menos 3 vezes até a sua prova. Concorda comigo que você, quando estiver vendo a segunda vez e depois a terceira, tem coisas que você vai aprender que você vai falar, nossa, nem tinha percebido isso, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo. Por quê? Porque toda vez que a gente pega alguma informação, toda vez que a gente aprende alguma informação, nós aprendemos apenas parte desse conteúdo. Por quê? Parte do processo comunicativo ele se perde e nós chamamos isso de ruído. Ruído, pessoal, nada mais é o que é aquilo que se perde no processo comunicativo, tá? E é muito comum. Já aconteceu, por exemplo, de você falar algo para alguém e essa pessoa entender tudo errado? Né? Ou entender só uma parte, ou entender só aquilo que convém? Já aconteceu, não é? Pois é, isso tudo por causa do ruído. Então, recapitulando aqui, né? Vamos lá. Emissor é aquilo que a pessoa, no caso, ela está falando alguma coisa, tá? O receptor é aquela que está recebendo a mensagem. A mensagem em si, nós chamamos que é o nosso conteúdo. O meio pelo qual eu estou propagando, nós chamamos de canal. E aquilo que se perde no processo comunicativo, nós chamamos de ruído. Até aqui é tranquilo, né? Agora é o seguinte, existe o processo chamado feedback, que nada mais é do que o retorno que eu tenho daquela mensagem. Por que o feedback é importante? Justamente para ver se o meu receptor entendeu a minha mensagem. Então, vamos supor, toda vez que eu falo aqui para vocês, né, em vários vídeos, pessoal, não esquece de responder aqui nos comentários. Por que isso é importante? Por que é importante que vocês escrevam aqui embaixo, falando o que entenderam dessa aula? Justamente para eu ter o feedback, o retorno de vocês. Por quê? Porque o processo comunicativo, pessoal, ele acontece o tempo todo, ele é dinâmico, ele é interativo. Então, de repente eu posso estar achando que estou dando a melhor aula do mundo. De repente vocês podem não estar entendendo nada. O que significa? Que eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar o meu processo comunicativo, tá? Da mesma forma que eu posso de repente achar que vocês estão entendendo uma coisa, só que na verdade vocês estão entendendo outra. Ou seja, eu posso estar passando um conteúdo diferente daquilo que vocês estão entendendo. Olha só como é importante ter o feedback. Então o feedback, ele vai ver qual foi a reação do meu público, dos meus receptores, para ver se eles compreenderam a mensagem, tá bom? E, por fim, eu quero que vocês nunca esqueçam disso. No processo comunicativo, muito dificilmente há um que é apenas emissor e outro que é apenas o receptor, tá? Geralmente, nós somos emissores e receptores ao mesmo tempo. Imagine uma conversa, né? Você e o seu amigo. Você fala, a pessoa está escutando. Depois a pessoa vai falar e você que vai escutar. Concorda? Então você é receptor e emissor ao mesmo tempo. Tá? O nome disso a gente já sabe, a gente já usa popularmente, que é o diálogo. Então quando as pessoas falam, diálogo ele é fundamental. O que é o diálogo? Nada mais é do que você saber falar na hora certa e também saber ouvir. E vamos falar a verdade, né? Hoje em dia, as pessoas o que elas menos fazem é saber ouvir, não é? Então, pessoal, é importante a gente também entender que não é só a nossa opinião, só aquilo que a gente quer dizer que é relevante, tá? Mas ver diferentes pontos de vista, você entender como as outras pessoas pensam, como as outras pessoas entendem o mundo, você também sai ganhando com isso. Não é só a sua opinião que é importante no mundo, tá? Você entender visões diferentes vai te tornar uma pessoa mais rica, uma pessoa com mais sabedoria,
Por quê? É na compreensão dos outros, é no conflito de ideias que nós evoluímos como seres humanos. Beleza? Então é muito importante. Vamos lá. Eu agora sou um jornalista. Estou escrevendo uma notícia. O que eu sou? Emissor. A pessoa na minha casa pegou o jornal, está lendo o jornal. O que ela é? Receptora. Qual que é o meu conteúdo? Heitor, a notícia que você escreveu. Então a minha mensagem é aquilo que eu escrevi, aquela notícia sobre aquele assunto, tá bom? Qual é o meio, qual que é o canal que eu estou utilizando nesse caso? O próprio jornal impresso, né? Estou dando um exemplo aqui de jornal impresso. Heitor, e qual que é o ruído? Bom, o ruído é a perda, né? Então é aquilo que de repente o meu receptor não entendeu. Vamos supor que eu estou falando de uma notícia, uma estatística de quantos analfabetos tem no mundo. Só que a pessoa, ela entendeu que existem analfabetos, só que não decorou aquela porcentagem que eu coloquei na reportagem. Então aquela porcentagem, ela foi um ruído, porque o meu receptor não compreendeu, tá bom? E o feedback? Heitor, nem sempre vai ter o feedback. Na época, por exemplo, do jornal escrito, você tinha a carta dos leitores. Então, os próprios leitores podiam escrever as opiniões sobre aqueles artigos, aquelas reportagens, e na publicação do dia seguinte elas saíam impressas. Não sei se você sabe. Então, essa ideia do YouTube de ter respostas embaixo do vídeo, ela não é inédita. Já acontecia no jornal impresso. Sei que para alguns parece meio óbvio estar explicando, pessoal, mas tem uma geração muito nova que não é da geração do jornal impresso. Então eu tenho que explicar algumas coisas, tá? Que para alguns, né, da minha idade ou que são mais velhos aí, estão compreendendo e entendem muito, tá? Mas são gerações diferentes e eu preciso explicar para todo mundo. Agora, o mais importante de tudo aquilo que eu falei é a questão do contexto. Presta atenção. Se eu tivesse que resumir toda a sua prova, todo o seu conteúdo, tudo aquilo que você vai aprender em linguagens, códigos, tecnologias para a sua prova, nem seja, a palavra mais importante é a palavra contexto. Então, o que é o contexto? Contexto é o seguinte, tudo vai depender, a minha eficiência comunicativa, tudo aquilo que eu disser, ela vai ser mais eficiente, menos eficiente, vai funcionar ou não vai funcionar, dependendo do contexto. Então vamos supor que você é o melhor, considerado aí o melhor orador do mundo, tá bom? Nossa, você fala muito bem, seu processo de raciocínio é maravilhoso, você fala como ninguém, suas palavras são super legais. Beleza, só que você só fala palavras extremamente difíceis e complexas, tá bom? E o seu público-alvo, aquilo que você tem que falar, são crianças que têm 6 anos, por exemplo. E se você não souber utilizar os vocabulários que elas entendem, o jeito que elas entendem, vai funcionar? Pô, Heitor, não. Se eu começar só a falar temas científicos que ninguém sabe, palavras difíceis, não vai funcionar. Exatamente. Então, tudo vai depender do contexto, ou seja, do ambiente que eu estou falando. O contexto nada mais é, pessoal, do que adequar tudo isso que a gente está conversando no lugar certo, tá? Então, vamos supor, essa aula que eu estou dando aqui para vocês, tá? Se eu copiar ela aqui em outro lugar, sei lá, para concurso público, ela vai funcionar? Não vou mudar nada, nada. Vou copiar e colar no canal aqui do concurso público. Vai funcionar? Mais ou menos. Por quê? Porque lá eles precisam o quê? Em concurso público. São outras áreas que eles precisam compreender. Os alunos que vão fazer um concurso público precisam focar em outros assuntos. Tá? Da mesma forma, ao contrário. Se um aluno de concurso público vê uma aula do Enseja, ele vai compreender algumas coisas e outras que ele vai falar, bom, mas isso será que cai? Não, então tudo depende do quê? Você estudar para prova certa, banca certa. Por isso que aqui o conteúdo é para o Enseja. Então, tudo depende do seu contexto, do ambiente que você está falando. Então, por exemplo, imagina que você quer chegar numa menina, num rapaz, que você achou interessante, só que você vai falar da mesma forma que você fala com o teu chefe. Olá, todo formal, aquela coisa, com aquela roupa formal. Lembra, a comunicação não é só aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente veste, a nossa postura corporal. Então, da mesma forma que você vai trabalhar no seu dia a dia, você vai tentar chegar ali naquela pessoa que você quer conquistar. O que você acha? Vai dar certo?
a pessoa fala, nossa, aquilo ali é meio estranho, né? Meio careta, meio formal demais, né? Então, às vezes, pessoal, não é que realmente o problema está na mensagem que a gente quer passar. Muitas vezes o problema não é a pessoa que está falando. Fala, aquele professor ali é muito ruim. Será mesmo? Né? Muitas vezes o problema não está no emissor. Eu não estou entendendo nada daquela aula que eu vi em outro lugar, Heitor. Será que eu tenho um problema? Não, você não vai ter um problema, tá? Muitas vezes, pessoal, o problema não está no receptor. E nem no canal, às vezes o conteúdo também é bom e não está tendo tanta perda, apesar de que toda e qualquer comunicação sempre tem alguma perda, tá? Nem que seja mínima, mas sempre vai ter. Às vezes, pessoal, o contexto não é mais o adequado, tá bom? Então, por exemplo, eu sei que na minha área tem muito professor bom, né? Quando a gente abre, por exemplo, seleção aqui para professores e tudo mais, a gente recebe vários e tem alguns que são muito bons, só que eu não contrato. Por que eu não contrato? Porque muitas vezes eles esquecem do contexto, do ambiente que está sendo inserido. Então, toda vez que a gente dá uma aula, pessoal, a gente tem que pensar em quem está ouvindo, né, para se adequar ao público, qual que é a melhor forma do público aprender, qual a melhor forma do público interagir. Então, o contexto que eu estou falando, ele vai influenciar absurdamente, tá bom? Então, contexto para mim é a palavra mais importante de tudo isso que a gente está vendo.